4 Mundo Zumbi Capítulo 83. Você não tem minha permissão. A lâmina fria de uma adaga requintada foi colocada no pescoço de Nilo. A voz suave de uma mulher ofegante foi ouvida ao lado de seus ouvidos. Não se mova, ou eu vou cortar sua garganta. Nilo parou enquanto olhava para a adaga. Surpreendentemente, Nilo não está alarmado ou preocupado. Ele olhou para a adaga fria como se fosse apenas um brinquedo. Bom. O som da colisão ecoou quando a adaga desapareceu da vista de Nile. A mulher que ameaçou Nile agora estava esparramada no chão a poucos metros de Nile. Croco prendeu a mulher com sua perna enorme. Croco fez questão de colocar pressão suficiente na parte superior do peito da mulher logo abaixo do pescoço. Enquanto fazia isso, ele não se esqueceu de rosnar bem na cara da mulher. Fumaça escorria do nariz de Máximo enquanto ele estava ao lado de Nilo, visivelmente enfurecido. Seu casco dianteiro direito estava arranhando o chão em agitação. A qualquer momento Máximo atacará novamente. Sim, foi Máximo quem mandou a mulher voar mais cedo. Ameaçar meu dono? Como você ousa? Nilo caminhou em direção à mulher. Nilo ficou ao lado de seu corpo enquanto olhava friamente para seu corpo esparramado no chão. Nilo foi ameaçado novamente. E não era uma sensação maravilhosa. O ambiente já estava escuro, mas Nilo ainda podia ver a mulher claramente. A mulher tinha um rosto magro e cabelos bagunçados. Suas roupas estavam rasgadas enquanto o sangue continuava fluindo na ferida em seu estômago. Ela estava segurando a parte ferida com a mão esquerda enquanto a mão direita ainda segurava a adaga com força. Sua mão direita também foi presa pela outra perna de Croco. Nilo olhou para Máximo e verificou que não foi ele quem causou o ferimento. Ou seja, a ferida já estava lá antes de Máximo atacar. Mas talvez tenha se agravado devido ao ataque de Máximo mais cedo. De qualquer forma, não era preocupação de Nilo. Ele ainda estava bravo por ter sido ameaçado. Mesmo que a mulher tenha uma ferida muito grave, no momento em que ameaçou Nilo, já era imperdoável. Nilo se agachou do lado esquerdo. Máximo estava prendendo no lado direito com a perna. Máximo se moveu e se posicionou na área da cabeça da mulher. Nilo sacou sua katana da saia. Assim como a mulher fez isso, Nilo colocou a lâmina da katana em seu pescoço. Nilo deslizou a parte de trás da lâmina em seu pescoço. A sensação fria da lâmina tocando a pele a fez estremecer. Como se sente? Você gosta? O corpo da mulher tremeu de medo. Ela estava balançando a cabeça como se não houvesse amanhã quando as lágrimas começaram a cair de seus olhos. Não. Por favor, não. Ela olhou para Nilo pedindo perdão. Arrependimento podia ser visto em seus olhos enquanto as lágrimas escorriam em sua bochecha. Por favor. Eu não vou mais roubar. Por favor, me perdoe. Nilo franziu as sobrancelhas confusamente. O que você está falando, B? Bang. Nilo não conseguiu terminar sua dúvida quando foi interrompido por um estrondo alto que veio da porta. 3 cabeças se viraram e olharam para a porta. 3 homens entraram na casa depois de arrombar a porta. Oh, aí está você, vadia. Os 3 homens fixaram os olhos na mulher esparramada. Se olhares pudessem matar, então a mulher já teria morrido muitas vezes. Um dos homens que segurava uma espada que tinha a lâmina de uma serra olhou para a mulher esparramada com a luxúria. Ele se virou para os outros 2 e deu um tapinha no ombro de um. Como planejado, antes de notificarmos o chefe, vamos brincar com ela primeiro. O que estava sendo acariciado estava segurando uma adaga de um pé de comprimento. Ele lambeu os lábios e sorriu. Deixe-me fazer ela primeiro. O último estava segurando uma foice. Seu cabo de madeira tinha mais de um pé de comprimento. Está tudo bem? Acho que o chefe também gosta dela. O que segurava uma espada em forma de serra sorriu, deu de ombros e deu um soco no homem que segurava a foice levemente no ombro. Vamos lá, cara, o patrão já tinha muitas meninas. Ele não vai se importar que nós tenhamos uma, não é? O homem segurando uma adaga de 30 centímetros traçou a lâmina da adaga. Sangue escorria de seus dedos enquanto ele olhava para Nile. Verdade. Mas antes que possamos fazer isso, vamos perseguir este pequeno rato primeiro. Nilo olhou para os 3 recém-chegados com cautela. Ele usou a função de estatísticas e descobriu que todos eles tinham força e constituição de 8,2. Nilo observou a mulher novamente e inspecionou usando a função de estatísticas. Sua constituição é um pouco mais fraca do que eles em 8.0. Conectando o que a mulher havia dito antes, Nilo agora tinha uma compreensão básica do que estava acontecendo.
Nili se levantou e embainhou sua katana enquanto se preparava para sair. Ele acenou para que Máximo e Croco seguissem. Aparentemente, a mulher o confundiu com alguém que pertence a esse grupo. É por isso que ela o atacou e o ameaçou mais cedo. Ela roubou algo deles e agora ela foi perseguida. O homem segurando a adaga deve ser a causa de seu ferimento no estômago. Nilo não tinha nada a ver com isso. Não importa o que eles façam com ela, ele não tem nada a ver com isso. Assuntos problemáticos continuam surgindo em qualquer lugar se houver sobreviventes. Ele queria sair e descansar já. Infelizmente, Nilo não poderá sair tão facilmente. O homem segurando a espada em forma de serra bloqueou o caminho de Nilo e tentou empurrá-lo para trás. Uau, onde você vai, amigo? No entanto, por causa da constituição mais forte do Nilo, seu corpo não se mexeu nem um pouco. Nilo ficou irritado com o comportamento do homem. Ficou claro que ele queria ir embora. Eles também sabiam que ele não era cúmplice da mulher. Estou indo. Não tenho nada a ver com isso. Estou avisando, tire as mãos do meu peito. O homem segurando a adaga riu enquanto se aproximava de Nili. Ele parecia selvagem enquanto balançava sua adaga para a esquerda e para a direita. Você tem coragem, hein? Infelizmente. Precisamos silenciá-lo, para que você não nos denuncie ao chefe. Nili estava visivelmente irritado, mas ainda produziu uma risada zombeteira. Silêncio. Ouvi antes que você só queria me perseguir. O homem segurando uma adaga riu alto enquanto apertava seu estômago em exagero. Já mudei de ideia, idiota. O homem que segurava a foice estava atento e fixou os olhos em Máximo e Croco. Olha, esses dois animais são mutantes. Se pudéssemos trazê-los de volta, então o chefe certamente não se importaria de brincarmos com essa cadela. Depois de ouvir o ceifador, Nilo riu alto. Ah! O que você quer dizer para trazê-los de volta? Você tem minha permissão? Nilo chutou o peito do homem que segurava a espada em forma de serra diretamente sem nenhum aviso. Seu corpo voou por metros antes de bater nas paredes e depois pousar no chão. O sangue escorria de sua boca quando um buraco côncavo podia ser visto em seu peito quebrado. Nilo percebeu que o grupo não tem a intenção de deixá-lo sair desde o início. Nenhuma palavra precisa ser dita. Além disso, sua frustração já havia se acumulado e já havia chegado ao ponto de ebulição. Depois que ele ouviu o homem falando sobre trazer Máximo e Croco de volta, a raiva de Nilo explodiu. No momento em que ele chutou o peito do homem que o bloqueou mais cedo, Máximo e Croco também agiram e prenderam o homem que segurava a foice. Máximo havia acabado de subir de nível para o estágio intermediário, enquanto Croco ainda é um animal de nível 1 graus do estágio inicial. Nilo os instruiu a prender o ceifador juntos para evitar acidentes. Enfrentá-los de 3 em 1 não é um problema para Nili. Mas ele ainda disse a Máximo e Croco para atacar o outro. A razão para isso é simples. Nilo não será capaz de dizer se 3 deles o enfrentarão 3 a 1 ou não. Se ele ficasse ocupado e eles decidissem atacar Máximo e Croco, isso seria problemático. Nili sacou o Kriegsmesser Ofagoni e avançou em direção ao homem com uma adaga. Foi esse homem que mais zombou dele e Nilo certamente levará seu tempo para matar esse homem. Sim, matar. Nilo decidiu fazer dessas pessoas seu primeiro alvo. A maioria de seus requisitos foi satisfeita por esses 3. Eles são fortes. Eles queriam matá-lo. Eles cobriram seus animais de estimação. Eles queriam estuprar a mulher. Nilo realmente não se importava se o estupro da mulher. A mulher ameaçou mais cedo, então era justo que ele a ignorasse. Afinal, o mundo está um caos. Como você define o bem e o mal dependerá apenas de você. O homem segurando a adaga ficou visivelmente surpreso com a súbita reviravolta dos acontecimentos. Foi apenas um momento atrás que ele ainda estava se regozijando com seus irmãos, mas agora, ambos os irmãos já estavam no chão. Um estava vomitando sangue enquanto o outro estava preso pelos 2 animais mutantes. Nilo chegou e imediatamente virou o Kriegsmesser Ofagoni em direção ao homem. Esta foi sua primeira vez usando o Kriegsmesser, mas por causa do talento mestre de armas, Nilo foi capaz de conhecer as manobras básicas do Kriegsmesser. O homem tentou aparar o ataque de Nilo usando a adaga. Mas, infelizmente, a adaga é a Lilleveone Graus não pode ser comparada ao Peak Leveone Graus Kriegsmesser Ofagoni. A lâmina da adaga foi cortada ao meio enquanto a lâmina de Kriegsmesser continuava a viajar em direção ao peito do homem. No entanto, Nili parou o Kriegsmesser a poucos centímetros do peito do homem.
Nilo olhou friamente para o homem trêmulo antes de pressionar a ponta da Kriegsmesser Ofagoni no peito do homem. Um grito de agonia pôde então ser ouvido nas proximidades. Mundo Zumbi capítulo 84. Como torturar um homem. Um grito doloroso reverberou nos arredores quando a ponta da Kriegsmesser tocou a pele do homem. Nilo pressionou o Kriegsmesser Ofagoni mais fundo, e a ponta de sua lâmina foi então plantada por 1 polegada no peito do homem. A ponta da lâmina foi enterrada no peito do homem apenas por 1 polegada de profundidade, mas o grito estridente do homem é um espetáculo para ser visto até mesmo para Nilo. Ele ficou preocupado que eles pudessem atrair atenção indesejada por causa do grito do homem. Então ele decidiu retirar a Kriegsmesser do peito do homem. Além de deixar o homem sentir alguma dor, o outro propósito de Nilo de usar o Kriegsmesser era testar sua função de aumentar a dor. E para surpresa de Nilo, foi melhor do que ele havia pensado inicialmente. O grito de dor do homem pode até ser comparado a um bebê que não bebeu leite por um dia inteiro. E para ser justo, o homem já era um humano de nível 1 com uma constituição de 8,2, o que significa que sua tolerância à dor deve ter melhorado, juntamente com o aprimoramento de sua constituição. O homem ainda tremia um pouco devido à dor, embora Nilo já tivesse retirado a lâmina do Kriegsmesser. Seu corpo estava prestes a cair no chão, mas Nilo agarra seu colarinho, impedindo que isso acontecesse. Você é um ratinho chorão. Nilo é uma pessoa vingativa. Embora ele tolere insultos e algumas outras coisas, se alguém cruzar sua linha de fundo, então esse alguém deve esperar vingança. Nilo chamando o homem de rato não era sem razão. Com a boca e os dentes salientes do homem, ele se parece com um rato. Nilo descobriu ainda outra função, e era a função de ligar e desligar a habilidade extra das armas de pico. Sim, apenas as armas que possuem um pico em sua descrição têm o privilégio de ter uma habilidade adicional. A habilidade extra também pode ser considerada como talento que é imbuído ou adquirido pela arma. Nilo desligou a função do Kriegsmesser Ofagoni e continuou a cortar o homem lentamente. Embora ele quisesse deixar o homem sentir alguma dor, ele não poderia fazê-lo agora porque tem medo de atrair atenção indesejada. Ele calcula que eles estavam falando sobre seu chefe mais cedo, pois os três que já têm uma constituição de 8,2, mas ainda estão dispostos a seguir a ordem desse chefe, então esse chefe em particular certamente não pode ser uma tarefa fácil. Nilo deslizou a lâmina do Kriegsmesser pelo braço do homem. Embora não fosse tão doloroso quanto ter a função de aumentar a dor ligada, o homem ainda estava se contorcendo de dor por ter seus membros sendo cortados lentamente. Nilo decidiu ser justo e colocar uma fatia em cada membro que o homem tem. O ato foi a primeira vez de Nilo torturando alguém. Embora o que ele fez fosse apenas uma simples tortura, ainda era uma experiência nova para Nilo. E, claro, Nilo não gostava da sensação de torturar alguém. Foi apenas sua raiva fervente que lhe permitiu continuar fazendo isso. Nilo ficou entediado e já estava prestes a matar o homem e seguir para os outros dois. O homem já havia desmaiado de qualquer maneira, então não há mais nenhum benefício em torturá-lo. No entanto, Nilo de repente teve uma ideia. E se? Nilo virou a cabeça e olhou para Máximo e Croco, que se revezavam para pisotear o homem com a foice até a morte. Eles estão fazendo isso lentamente, é claro, por ordem de Nilo. Nilo acenou para eles para atrair sua atenção. Os dois imediatamente responderam e viraram a cabeça para Nilo. Nilo se aproximou do homem que ele havia chutado mais cedo e o ergueu por uma mão. Ele arrastou o corpo do homem e o colocou ao lado do que ele havia torturado antes. Ele deu uma olhada em seus dois animais de estimação e apontou para os dois corpos deitados sob seus pés. Coloque isso aqui. O homem gemia enquanto Máximo e Croco arrastavam seu corpo. 3 corpos foram então alinhados paralelamente um ao outro. O homem que Nilo havia torturado estava posicionado no centro. O que segurava a foice estava do lado esquerdo, enquanto o homem que Nilo chutou anteriormente foi colocado no lado direito. Nilo desembainhou a katana da libertação e ligou a função do Kriegsmesser da agonia novamente. Esta será a primeira vez de Nilo usando o talento de dupla empunhadura. Nilo sentiu um absurdo por estar batizando o talento fantástico com tortura. Nilo segurava a Kriegsmesser da agonia na mão direita e a katana da libertação na outra. Nilo ficou aos pés do homem parecido com um rato e preparou suas 2 espadas. Nilo invertido agarrou as 2 espadas e enterrou a ponta de cada lâmina no tornozelo do homem-rato.
O homem-rato desmaiou mais cedo e abriu os olhos abruptamente quando uma estranha expressão de agonia e liberação se alternou no rosto do homem. O homem queria gritar, mas não conseguia. Havia uma dor agonizante no pé esquerdo e uma sensação refrescante no direito. O homem não conseguia decidir que tipo de expressão deveria usar. Ele deveria gemer de prazer, ou deveria gritar de dor. O que é tortura? É assim que a tortura deve ser. Os dois moribundos ao lado dele viram a cena e não puderam deixar de sentir medo. Eles já queriam escapar deste lugar infernal. Infelizmente, seu corpo foi ferido a ponto de um de seus pés agora estar enterrado no chão. Para não mencionar, cada um deles tem um casco prendendo o peito para baixo. O homem chorou e implorou para Nilo parar ou matá-lo já. Mas Nilo não escutou o estrondo do homem quando ele deixou as duas espadas no tornozelo do homem por um bom tempo. Nilo contrai a lâmina das duas espadas ao mesmo tempo, fazendo o homem gemer e gritar alternadamente. O homem chorou e olhou para Nilo. Por favor. Apenas me mate já. Nilo ignorou o homem e retirou as duas espadas ao mesmo tempo. Ele então se moveu e os perfurou na barriga do homem. O homem estava coberto de sangue por todo o corpo neste momento. Mesmo que ele escape de alguma forma, a morte do homem já é inevitável devido à quantidade de sangue que ele perdeu. Nilo ficou entediado novamente e decidiu acabar com a vida do homem já. Ele retirou as duas espadas e as plantou no pescoço do homem desta vez. Com isso, o sofrimento do homem acabou junto com sua vida. Seus olhos estavam meio fechados e meio abertos. Sua expressão era de dor e alívio. Nilo estava prestes a seguir para os outros dois, mas logo percebeu que eles não estavam mais respirando. Os dois homens fizeram xixi nas calças e morreram de susto. Nilo balançou a cabeça. Ele tem um sorriso amargo no rosto. Nilo pensou que não deveria ter forçado a ação. Embora ele se sentisse melhor depois de ver o homem experimentar esse tipo de dor, ele também se sentiu horrível por dentro depois de fazer a ação. Nilo afastou o pensamento de seu ombro. Ele não sabe de onde veio esse sentimento amargo. Foi realmente devido ao fato de que ele acabou de torturar uma pessoa. Ou talvez fosse devido ao fato de ele ter acabado de experimentar sua primeira morte. Ou talvez ambos. Nilo sentiu que era a coisa certa a fazer. Matá-los era absolutamente necessário. Eles poderiam criar problemas futuros para ele se ele não os matasse aqui. Afinal, eles têm um chefe nas costas. Nilo lembrou-se de um romance em particular que havia lido antes. Era uma novela onde o MC não mata seus oponentes por causa da gentileza do MC. Esses inimigos pensariam em algum grande plano para voltar e se vingar do MC. Nilo balançou a cabeça para esse tipo de MC. Nilo estava prestes a se aproximar da mulher quando de repente se lembrou de algo. Esses caras, eles não se atreveriam a se vingar, certo? Nilo teve vontade de voltar àquele lugar e matar aqueles ladrões de uma vez por todas. Nilo estava lamentando o fato de que ele não os matou imediatamente. Foi porque ele preferiu tornar sua primeira morte mais memorável que ele esqueceu o perigo subjacente de libertar o grupo. Nilo deu um suspiro e decidiu deixá-los ir por enquanto. No entanto, na próxima vez que se encontrarem, se planejam se vingar, esse seria o momento certo para que sua vida seja suspensa. Nilo se aproximou e se agachou na frente da mulher. A mulher estava agora encostada na parede. Ela estava olhando para Nilo com medo. Seu rosto se contorceu porque ela não conseguia decidir o que sentir neste momento. Medo ou gratidão? A mulher sabia que estava errada por confundir Nilo com alguém daquele grupo de pessoas. Ela queria se desculpar, mas seu medo por Nilo era mais aparente. Quero dizer, quem não sentiria medo e apreensão depois de testemunhar aquela cena? A mulher não podia olhar diretamente nos olhos de Nilo. Ela só podia olhar para baixo enquanto tremia de medo. Ela podia até sentir seu batimento cardíaco em sua garganta. Era como se seu próprio coração quisesse escapar pela boca por causa da ansiedade que sentia. Sua voz gagueja quando ela se força a falar. P.L. Pli.ac. N. No. Seus lábios tremeram quando seus olhos começaram a lacrimejar. Desculpe. Eu sabia. Não sei que você não é um deles. Por favor. Eu farei qualquer coisa, só. Por favor. Não me mate. Nilo balançou a cabeça depois de ouvir isso. Ele acenou com a mão e se levantou. Esqueça. Você pode sair. Apenas fique de boca fechada. Nilo queria matar a mulher a princípio para evitar problemas,
Mas depois de ver seu estado patético, ele decidiu não fazê-lo. Além disso, eles não têm nenhuma inimizade, para começar. Relatar o evento que aconteceu antes para o chamado chefe também não faria nada de bom para ela. Nilo entra em um dos quartos para descansar. Máximo e Crocus seguiram atrás dele como sempre. Eles queriam proteger Nilo enquanto ele dormia. Claro, antes disso, eles devem comer primeiro. Mundo Zumbi capítulo 85. Você está sonhando? Como Máximo foi o último a entrar na sala, ele chutou levemente a porta por trás para fechá-la. O quarto estava bagunçado, mas tinha um amplo espaço dentro. Havia uma cama de tamanho médio no centro do quarto. Espalhados no chão estão travesseiros e cobertores sujos. O armário estava aberto e as roupas vazavam pela porta do armário. Quem quer que fosse que morasse aqui, eles com certeza estavam com muita pressa de sair. Nili passeou e sentou-se na cama de tamanho médio. Ele verificou seu espaço de armazenamento e percebeu que restavam apenas 8 frutos de coco. Nilo pode terminar um enquanto o Máximo pode devorar 4 frutos de coco. Após este jantar, apenas 3 frutas de coco ficariam dentro do espaço de armazenamento do Nilo. Acho que preciso procurar comida novamente, pensou Nilo. Na verdade, Nilo não precisa procurar comida. Havia muito disso dentro do System. Claro, Nilo precisa pagar por isso. Com os atuais Apocalipse Point do Nilo, ele tem a capacidade de comprar um, é só que ele não está disposto a gastar em algo que poderia obter de graça. Além daquelas comidas simples que custam menos de 5 pontos Apocalipse, uma refeição padrão do sistema custa até 40 pontos Apocalipse ou mais. A comida dos sistemas também veio com diferentes tipos de efeitos que têm um limite de tempo. Usá-los fora da batalha seria um movimento inútil. Embora pudesse comprar algo barato como café para viver o dia, ele achava que isso seria prejudicial para ele a longo prazo. É verdade que ele não sentirá fome por causa do efeito do café, mas o que seu corpo usaria para gerar energia então? Ele não poderia simplesmente usar sua força em troca de nutrição, certo? Recuperando 5 frutos de coco do espaço de armazenamento, Nilo os colocou no chão e os cortou ao meio, um por um. Os olhos de Máximo formaram um coração quando ele começou a devorá-los como um lobo faminto. Antes de cavar, Nilo tirou primeiro as presas mutantes da cobra listrada. Seria rude se eles estivessem comendo e Croco não está certo. Vendo as presas mutantes materializadas do nada, Croco ficou visivelmente surpreso. Ele se aproximou de Nilo e começou a cutucar as pernas, enquanto olhava para Nilo com expectativa. Nilo não deixou Croco esperar muito, pois decidiu colocar as presas mutantes no chão. Aí está, crocodilo. Nilo sorriu e acariciou a testa de Croco amorosamente. Máximo parou de comer e se aproximou de Nilo pedindo um tapinha. Nilo, claro, deu um tapinha na testa de Máximo para satisfazer o animal. Para ser honesto, Nilo sabia que ele era uma pessoa possessiva, pelo menos um pouco. Já era assim mesmo quando ainda estava no mundo anterior. Se alguém está cobiçando sua posse, deve esperar retaliação do Nilo. Que seja em segredo ou aberto, Nilo fará o seu melhor para se vingar. Claro, na maioria das vezes, ele só vai falar mal dessa pessoa pelas costas. No entanto, agora que ele tem alguma força, isso não resultará mais em algo tão baixo quanto um palavrão. Vendo seus 2 bichinhos sendo confortados por seus tapinhas e carícias, Nilo não pôde deixar de assentir e ficar satisfeito com a sensação que sentiu. Nilo pegou 2 fatias de coco e bebeu seu leite. Ele então começou a comer sua carne para satisfazer seu estômago. Máximo voltou à sua posição anterior e continuou a comer sua porção. Croco estava deitado no chão enquanto devorava as 2 presas mutantes. O som de vidro sendo quebrado escapa da boca de Croco. Nilo não sabia dizer como Croco e Máximo fizeram isso, mas eles parecem ter um talento natural para devorar coisas metálicas. Nilo, como sempre, só conseguiu terminar uma porção da fruta do coco enquanto Máximo devorava o resto, incluindo a casca dura do coco. Croco ainda estava mastigando as presas mutantes, mas Nilo adivinhou que ele também terminaria em breve. Nilo assume que Croco também começaria a evoluir depois de terminar as presas mutantes. Assim como aconteceu com Máximo quando ele evoluiu. A noite ainda era uma criança. Nilo não tinha nada para fazer, então ele planejou navegar pela System Store para procurar alguns talentos que ele pudesse comprar. No entanto, aqui vamos nós de novo.
O plano de Nili foi interrompido por uma batida na porta. Nili franziu a testa e caminhou em direção à porta. Sua mão esquerda alcançou a maçaneta enquanto sua mão direita segurava a katana em suas costas. Nili então abriu a porta lentamente em alerta. Ele não sabe se foi a mulher mais cedo ou não. É melhor ser cauteloso ao lidar com o desconhecido. Nili abriu a porta parcialmente e deu uma olhada em quem era. Era a mulher de antes. Sua mão direita estava segurando seu estômago ferido. O cabelo da mulher estava bagunçado e caindo pelo ombro. Quando a mulher viu os olhos de Nili dentro da porta, ela não pôde deixar de ficar surpresa. Porque ele está sempre com raiva. A mulher pensou depois de ver as sobrancelhas franzidas e os olhos semicerrados de Nili. Nili olhou para a mulher com desconfiança. A porta ainda estava parcialmente aberta. Ele não tem planos de abri-lo inteiro se a mulher não declarar seu negócio. O que você quer? A mulher ainda tinha medo do Nilo. No entanto, ela já havia se acalmado um pouco e, depois de refletir sobre isso, ela pensou que Nilo não era tão ruim assim. Ela reuniu coragem e disse, eu acho. É. Eles estão vindo. Nili franziu ainda mais as sobrancelhas em confusão. Quem? Nili então se lembrou do trio mais cedo. Eles estavam falando sobre seu chefe, então Nili concluiu que deveriam ser seus amigos. Nili abriu a porta pela metade e observou a sala atrás da mulher. Nili então concluiu que a sala estava limpa de uma ameaça potencial. Depois disso, Nili olhou para a mulher. A mulher não desviou seu olhar, mas Nili percebeu que ela estava com medo dele. Nili acenou com a cabeça e decidiu deixar a mulher entrar. Ele queria informações sobre o chefe, e a mulher era a pessoa perfeita para isso. A ação de Nilo perturbou a mulher. Mas por causa da disparidade de força entre eles, ela não podia fazer nada além de deixar seu corpo ser puxado para dentro por Nilo. Nilo admitiu que, embora os sobreviventes sejam problemáticos, eles ainda têm seus próprios usos. Nilo fechou a porta e soltou a mão da mulher. Ele percebeu que ele era forte com aquele, mas ele pensou que estava tudo bem. Ele olhou para a mulher e fez sinal para ela se sentar na cama. Fala, quem são eles? A mulher olhou para o chão enquanto esfregava a mão que Nili segurava com força mais cedo, na cama. Não sei exatamente quem são, mas sei que são os lacaios do Bruno. Ele era considerado o chefe desta aldeia. Como a mulher não olhou diretamente para Nilo, ela conseguiu manter a calma e falar sem gaguejar. Nilo cruzou os braços sobre o peito e disse, continue. E não se atreva a mentir na minha cara. A mulher respirou fundo e confessou tudo o que sabia depois de ouvir a ameaça. Ouvi dizer que o Bruno era o dono do armazém geral desta aldeia. Anteriormente, a base deles também estava localizada naquela loja, mas na semana passada, eles a mudaram para os fundos da aldeia. Nilo ouviu atentamente e fará algumas perguntas de tempos em tempos. A mulher respondeu suas perguntas com sinceridade. A cena anterior ainda estava fresca em sua mente, então ela não se atreve a mentir. Embora seu medo pelo Nilo já tivesse diminuído, ela ainda estava com medo. Ela confessou que veio originalmente da cidade de Daan, mas decidiu fugir de lá. Ela chegou nesta aldeia há uma semana, na mesma época em que a base de Bruno estava sendo relocada. Ela afirmou que estava tudo bem no início, mas depois percebe que Bruno estava tendo pensamentos escandalosos sobre ela. Como não aguentava mais o olhar lascivo de Bruno, resolveu fugir. Mas Bruno descobre seus planos e decide constrangê-la dentro da base. Ela descreveu Bruno como um homem barbudo que sempre usa óculos escuros, mesmo que esteja escuro. Segundo ela, Bruno está gordo como um porco, mas como já estava chegando ao nível 2, muitos quiseram segui-lo voluntariamente. Esta tarde, ela finalmente encontrou uma oportunidade e decidiu fugir, mas antes disso, ela decidiu arrebatar uma das armas de Bruno, o punhal, para sua pequena vingança. Ela foi pega em flagrante pelo trio mais cedo e, enquanto fugia, foi esfaqueada pelo homem que segurava a adaga, mais cedo. Felizmente, ela conseguiu escapar de suas mãos e acabou aqui. Foi nesse momento que Nilo chegou de repente. Ela o confundiu com alguém do grupo de Bruno, então ela planejava capturar Nilo e levá-lo como refém para que aqueles que a perseguissem a libertassem. Nilo balançou a cabeça depois de ouvir isso. Fazer-me como refém? Você está sonhando. Ela também confessou que já decidiu sair de casa, mas depois de lembrar que já estava escuro lá fora, decidiu voltar ao local e descansar à noite. Foi nesse momento que ela notou dois homens à distância,
aparentemente procurando por algo. Ela estava familiarizada com eles quando os viu na base de Bruno antes, então decidiu denunciá-los ao Nilo. Era sua maneira de se desculpar e, ao mesmo tempo, aproveitar a força de Nilo, para matar aqueles que a perseguiam. Ela então expressa sua gratidão a Nilo por não matá-la e por salvá-la do trio mais cedo. Nilo acenou com a mão, indicando que não importava. Enquanto a mulher expressava sua gratidão a Nilo, dizendo que faria o que Nilo quisesse, os dois de repente ouviram movimentos do lado de fora da casa. Mundo Zumbi capítulo 86. De olho na ovelha que era secretamente um lobo quando ouviu a comoção lá fora, Nilo ficou vigilante. Nilo caminhou até a janela e abriu parcialmente. Ele sondou do lado de fora e, depois de um tempo, localizou onde a comoção estava chegando. Na direção oposta, a 2 casas de distância dele, Nilo podia ver 2 homens vasculhando as casas um por um. Como já estava escuro e os 2 homens estavam à distância, ele não podia observá-los com clareza. Nilo fechou a janela e caminhou em direção à porta. Ele se lembrou do cadáver do trio mais cedo. Se ele não se lembrasse disso, e os 2 homens do lado de fora descobrissem o corpo antes dele, Nilo pensou que seria problemático. Nilo deu uma olhada na mulher antes de desviar o olhar e olhar para Máximo. O caraba podia parecer que estava dormindo, mas não podia estar mais do que alerta. Máximo finge dormir desde o momento em que a mulher entrou. Afinal, o pensamento de Máximo era sobre a segurança de seu dono. Croco, por outro lado, estava realmente dormindo pacificamente. Croco estava deitado no chão como um crocodilo morto. Nilo poderia dizer que Croco já estava em sua situação em evolução. Será problemático se ele deixar Croco aqui sem guarda. Nilo instruiu Máximo telepaticamente e disse-lhe para proteger Croco, especialmente contra a mulher. Nilo podia dizer que a mulher estava tentando usá-lo para seu próprio bem. Nilo sabe disso com base no fato de que a mulher continua insistindo em como ela faria tudo o que ele quer. Nilo é um homem. Dizer que não tem outros pensamentos sobre a mulher estava totalmente errado. Para não mencionar, ele era um pouco do tipo fechado em sua vida anterior. Ler romances obscenos era uma rotina diária para ele. Pensar em coisas lascivas já se tornou seu hobby. O Nilo, que havia morrido de fome, também era o mesmo. Ambos ainda não tinham provado o céu. Bem, exceto por sua mão direita confiável, é claro. No entanto, por mais lascivos que fossem seus pensamentos, Nilo não deixaria isso nublar sua mente. Sobreviver ainda era a prioridade de Nilo. Se ele deixasse seu pau assumir o controle, Nilo estaria morto com certeza. Se fosse antes, Nilo poderia ter aceitado a oferta, mas durante esse período do apocalipse, eu passo. O esquema da mulher está ao alcance de Nilo. Apenas espere pela minha retaliação, vadia. O cachorro olhou para a ovelha, sem saber que era realmente um lobo. Máximo levantou-se e desfilou em direção a Croco enquanto olhava para a mulher. Máximo estava relutante no início, depois de saber a intenção de Nilo. Mas ele finalmente obedeceu às instruções de Nilo no final. Eles estavam se comunicando mentalmente, então a mulher estava alheia à conversa. Além de proteger Croco, Nilo também encarregou Máximo de ficar de olho na mulher e não deixá-la escapar, se é que acontecesse. Embora a constituição da mulher já estivesse em 8,0 enquanto Máximo havia acabado de evoluir para um estágio intermediário, ela tem uma lesão, então Nilo estava confiante de que Máximo seria capaz de se manter bem. Sem falar que Máximo estava sempre carregando uma pesada marreta na cauda. Nilo saiu pela porta. Ele viu os 3 corpos dos homens mais cedo no centro da sala. Eles estavam alinhados paralelamente um ao outro no chão frio. Nilo examinou a área e vagou pela sala enquanto coletava as armas mutantes dos 3 homens mortos. Nilo esqueceu de coletar as armas antes, e só se lembrou das armas mutantes quando saiu mais cedo. Nilo então armazenou todos eles dentro do espaço de armazenamento. Ele esquadrinhou a sala mais uma vez para procurar a adaga da mulher. Mas, infelizmente, Nilo não conseguiu encontrar a adaga que a mulher havia derrubado antes. Ele lembrou que a mulher não estava segurando uma adaga quando entrou na sala. Nilo se perguntou onde estava. As 3 armas eram todas armas mutantes de nível 1 do estágio inicial. Depois de chegar a esta vila, Nilo tem visto armas mutantes de nível 1 com frequência. Primeiro, foi o grupo de ladrões. Eles têm 3 armas mutantes que estão todas no estágio inicial. O trio anterior também era o mesmo.
Todos os três estavam equipados com armas e a listagem levou graus. Percebendo isso, Nile não pôde deixar de pensar que as armas mutantes já eram bastante comuns desta vila até a cidade de Dan. Depois de recolher a arma, Nile arrastou os cadáveres e os moveu para a área perto da porta. Assim quem abrir a porta, eles poderão ver os corpos diretamente. Nile notou que os dois homens já haviam acabado de inspecionar as outras casas e agora estão se movendo em direção ao local em que Nile está atualmente. Nile se aproximou da porta e tentou fechá-la, mas não totalmente. Produziu um rangido fraco. Felizmente, o som não alertou os dois homens do lado de fora. Nile os ouviu conversando entre si. Nile então se posicionou na parte de trás da porta. Aguardando a chegada da dupla, Nile desembainhou a Kriegsmesser Fagoni e apoiou no chão como uma bengala. Um homem de meia idade saiu do andar superior de uma casa de 2 andares. Ele tem uma constituição volumosa e está vestindo um top azul escuro combinado com shorts vermelhos. Ele é careca e sua expressão era de aborrecimento ou letargia. Seus passos eram pesados quando descia as escadas. Era como se carregasse uma carga enorme nas costas. Uma corda marrom de 1 polegada de espessura estava enfaixada em torno de seu braço direito. Ao descer as escadas, viu um jovem esperando na entrada da casa, assobiando. Ele deu um suspiro preguiçoso enquanto caminhava em direção ao jovem na porta. Encontrei-os. O jovem na entrada tem a mão colocada na parte de trás da cabeça. Ele estava vestindo um suéter laranja escuro que também combina com uma calça de moletom preta. Havia uma espada pendurada em sua cintura. Ele estava assobiando alegremente quando ouviu uma voz vindo da casa. Ele sorriu e acenou com a mão para o homem de meia idade. Não, conhecendo esses caras, onde quer que estejam agora, eles devem estar gostando dessa mulher agora. O homem de meia idade suspirou e balançou a cabeça. Sim. Eles estavam se divertindo. Porque nós temos que procurá-los. Eu sei que eles vão voltar em pouco tempo enquanto trazem aquela vadia. Suspiro, eu ainda não me saciei. Foi só uma rodada. O homem de meia idade continuou a resmungar enquanto caminhavam em direção à última casa da área. O jovem sorriu e apenas seguiu o homem de meia idade brincando. PFFT, não é como se fosse culpa do chefe. Não culpe o chefe só porque você faz parte do grupo de 3 segundos e se cansa facilmente. O homem de meia idade mostra o dedo médio ao jovem enquanto ele continua a caminhar em direção à última casa. O jovem riu e seguiu logo atrás dele. O homem de meia idade estende a mão em direção à porta na tentativa de abri-la. Mas antes que pudesse girar a maçaneta, o jovem o interrompeu com um tapinha. O jovem então apontou para a mão do homem que estava apoiada na maçaneta da porta. Sangue fresco, seja cauteloso. O homem de meia idade franziu as sobrancelhas e olhou para o cabo e, de fato, havia sangue fresco logo acima de sua mão. Ele desenrolou a corda que estava enrolada em sua mão enquanto o jovem desembainhava sua espada. Eles acenaram um para o outro antes que o homem de meia idade começasse a abrir a porta lentamente. Atrás da porta, Nile estava xingando sobre como sua sorte era uma merda. Este evento não fazia parte de seu plano. Porra. Deve ser o sangue dela. O homem de meia idade abriu totalmente a porta. Ele então imediatamente notou os 3 corpos caídos no chão. O homem de meia idade conhecia todos os subordinados de seu chefe. Ele estava até perto de alguns deles. Ao ver os 3 cadáveres caídos no chão, o homem de meia idade imediatamente os reconheceu como aquele que procuravam. Seus olhos se contraíram de raiva quando ele agarrou a corda com mais força do que nunca. Vendo as figuras sem vida de seus amigos esparramados no chão frio, ele não pôde deixar de se alimentar de raiva. Ele esmagou a corda no chão e disparou em direção aos cadáveres. Quem diabos fez isso? Vendo a ação do homem, Nile não esperou que o outro entrasse. Ele saiu da porta e, sem aviso, Nile usou o Kriegsmesser Fagoni para perfurar o homem do lado de fora da porta. O jovem se assustou com o súbito ataque que surgiu de trás da porta. Infelizmente, ele conseguiu se esquivar um pouco no último momento. Nilo tinha como alvo o coração do jovem. No entanto, como o jovem conseguiu se esquivar no último momento, o Kriegsmesser só conseguiu perfurar as articulações do ombro do homem. O jovem gritou de agonia quando o Kriegsmesser perfurou seu ombro. Ele não conseguia pensar com clareza por causa de quão doloroso era. Nile puxou a lâmina do Kriegsmesser e preparou-se para desferir um golpe novamente. No entanto, o grito do jovem já havia alertado o homem de meia idade.
O homem de meia-idade olhou para Nilo selvagemente enquanto jogava a corda em sua direção. Bastardo! Foi você? A corda se enrolou na mão de Nilo, restringindo-a como resultado. TSK. Nilo estalou a língua em aborrecimento. Ele não se conteve mais enquanto planejava liberar toda a sua força. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.